Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza, e convido você a abrir comigo sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Nesse ano, irmãos, de 2024, Deus nos deu uma palavra profética no nosso culto da virada, e nós temos falado, reforçando essa palavra, de todas as bênçãos, irmãos, tudo aquilo que Deus irá fazer nesse ano 2024. Nós cremos que vai ser um ano de avivamento espiritual nas nossas vidas, amém, igreja? E algo que Deus colocou muito forte no nosso coração é que este ano vai ser um ano de ressignificação de propósitos. Eu vou repetir: ressignificação de propósitos. Pastor, o que significa isso? Ressignificar, irmãos, o propósito é quando algo que foi feito por um objetivo, ele é transformado agora para algo, por um outro propósito maior, um propósito diferente, um propósito especial. O nosso texto no culto da virada foi quando Jacó, ele está num momento muito difícil da sua vida, e ele está numa noite, e ele pega uma pedra, e aquilo era apenas uma pedra, e ele muda o propósito daquela pedra. Você lembra que nós ministramos de uma pedra, ele transforma aquilo num travesseiro, ele muda, ele fala, isso aqui é pedra, mas agora eu estou mudando o propósito disso, aqui vai servir para um travesseiro. Mas depois que ele tem um encontro com Deus, ele pega aquela pedra e dá um novo propósito ainda mais elevado. Ele faz daquela pedra um altar ao Senhor. Isso é ressignificar propósitos, é quando Deus leva a nossa vida para novas áreas, não somente uma área de atuação profissional, mas áreas ministeriais, novos sentidos, novos sonhos, novos planos, aquilo que às vezes a gente olha para nós e falamos aqui, mas isso aqui não é para mim, talvez isso aqui não tem nada a ver comigo. Aliás, irmãos, esses tipos de pensamentos, eles têm se tornado um grande bloqueio, uma grande barreira, um grande obstáculo na vida de muitas pessoas para viverem aquilo que Deus tem para elas. Quem aqui estuda comportamento humano sabe que existe algo chamado crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? São alguns conceitos que a gente acredita, que a gente põe dentro de nossa cabeça, mas que não são verdadeiros, mas eles ficam segurando a gente, limita o nosso crescimento. E quando Deus começa a falar conosco de novos propósitos, olha, você também pode fazer isso com a sua vida, você ainda pode realizar isso. Por quê, irmãos? Porque Deus não faz nada sem propósitos. Tudo que Deus cria, Ele cria com um propósito. Tudo que Ele faz tem um motivo, tem uma razão. Por que isso aqui existe? E Deus te colocou aqui nesse mundo. Você não é um fruto de um acaso, você não é um acidente, você talvez não foi somente planejado pelos seus pais, ou talvez os seus pais não te planejaram. Deus te colocou neste mundo e Ele criou um propósito para a sua vida. Aliás, melhor, Ele não criou um propósito, Ele te criou para vários propósitos. E esses propósitos, irmãos, Ele vai entregando aos poucos. Presta atenção, Deus vai revelando aos poucos. Você pode, por uma época da sua vida, servir para um propósito, mas depois Ele revela um novo propósito. E nós precisamos eliminar esses pensamentos que nos limitam, que impedem Deus agir. Quer ver um deles? Quando Deus começa a nos desafiar para algo, geralmente a pessoa pode dizer, mas isso não é para mim. Por que isso não é para você? Quem diz que isso não é para você? Você é o seu autocriador? Você se criou? Não, Deus é que criou você, e Ele que pode dizer aquilo que é para você. Muitas vezes algumas pessoas dizem, olha, mas sabe o que é? Esse tipo de coisa não é para uma pessoa como eu. Um tipo de pessoa como eu não vive um sonho desse. Deixa eu te perguntar, qual é o seu tipo então? Que tipo de pessoa você é afinal? Sabe que tipo de pessoa que você é? Presta atenção nisso, você é filho e filha amada de Deus, esse é seu tipo de pessoa. Sabe quem você é? Você é o tipo de pessoa que é cheia do poder de Deus, você é o tipo de pessoa que é cheia do Espírito Santo, você é o tipo de pessoa que Deus é apaixonado por você. Por isso que a Bíblia diz, em todas as coisas somos mais do que vencedores, e tudo eu posso naquele que me fortalece. Não permita isso entrar na tua mente. Deus vai começar a desafiar você, Deus vai colocar você em lugares que talvez a tua primeira reação vai dizer assim, mas esse lugar não é para mim. Se foi Deus que te colocou, Ele vai te capacitar. E se houve, irmãos, um personagem na Bíblia que viveu essa ressignificação de propósitos, foi Davi. Davi, irmãos, nós louvamos a Deus pela palavra, porque a Bíblia registra toda a vida de Davi.
E Davi, ele passa por vários propósitos na vida dele. Nós vamos fazer aqui um breve resumo muito rápido da vida de Davi. É uma vida extensa, de muitas histórias, muitos fatos, acontecimentos, mas nós podemos, irmãos, de forma assim bem objetiva e resumida, bem resumida mesmo, nós podemos organizar a vida de Davi em 3 grandes papéis, 3 grandes propósitos que ele viveu na sua vida. O primeiro papel, a primeira função que Davi desempenhou na sua vida foi de pastor de ovelhas. A Bíblia diz que Davi, na sua casa, ele cuidava das ovelhas da família. Cuidar das ovelhas, irmãos, da família, né? Nós temos que lembrar que é uma época rural, uma época de um contexto de familiar, né? Os negócios da família. Geralmente quem cuidava das ovelhas era o mais novo, não porque era o trabalho mais fácil, pelo contrário, era muito trabalho, era muito difícil cuidar de ovelhas. E aliás, eu dizia, dá muito cuidar, é muito difícil cuidar de vocês, viu gente? Dá trabalho, viu? Mas, né, naquela época era algo que não tinha tanto prestígio, então deixava-se para os mais novos. Davi, ele foi pastor de ovelha da sua família, mais ou menos aqui, né, não dá para a gente precisar tão exatamente, mas ele foi pastor de ovelhas até mais ou menos os seus 17 anos de idade. Um pouquinho antes dos 17, por volta dos 15, ele recebe a visita de Samuel. Lembra que Samuel visita a família de Davi, unge ele, o futuro rei de Israel. Ele tem mais ou menos 15 anos quando ele é ungido o futuro rei. Ele recebe a unção e sabe o que acontece, irmãos? Nada, ele volta a trabalhar no campo. Eu fico imaginando Davi, fala assim, puxa, fui ungido por rei e eu estou aqui cuidando desse aqui, né? Mas ele volta lá. Quando Davi tem mais ou menos 17 anos de idade, a sua vida passa por uma transição. Diga comigo assim, transição. A Bíblia então diz que os filisteus, eles entraram em guerra contra o povo de Israel. Os irmãos de Davi eram homens altos, fortes, guerreiros, estão lá no exército. Golias se apresenta para enfrentar, ninguém tem coragem de enfrentar Golias, e ali o povo de Israel fica paralisado por quase 40 dias, né, sem ninguém ter coragem de enfrentar Golias. E aí chega o Davi, o pastorzinho de ovelhas, vai levar uma marmita para os irmãos. Na hora que ele vai levar a marmita para os irmãos, ele vê Golias, ele fala assim, não, que negócio é esse? Esses homens aqui são todos os medrosos, ninguém tem coragem de enfrentar esse gigante, eu vou enfrentar. Presta atenção, irmãos, Davi se ofereceu, ninguém chamou ele. Tem coisas na vida que você se oferece, tem coisas na vida que você tem que se apresentar. Tem problemas, você quer crescer na sua empresa, Deus está colocando uma palavra aqui, ó. Você quer crescer na tua empresa e tem um problema pipocando lá que ninguém quer pegar, está todo mundo fugindo, pega você e fala assim, eu vou resolver esse problema, e mostra a tua capacidade. Não fica fugindo de problema não, irmãos, não fica fugindo deles não. Davi olhou o gigante, Golias, falou assim, é um problema, eu vou enfrentar esse Golias. E aí, estou aqui resumindo a história, ele vence Golias. O que acontece com a vida de Davi? Tem agora um novo propósito. Ali a Bíblia diz então que o rei Saul fica impressionado e fala, Davi, você é um grande guerreiro, o que você está fazendo lá no campo? Vem para cá. E Davi agora então vai fazer parte do exército de Israel. E Davi agora então tem um novo propósito. Agora ele não é somente um pastor de ovelhas, mas agora ele é um soldado, um guerreiro. E ele vai ser um guerreiro pelos próximos 13 anos, mais ou menos a média de 13 anos, até os seus 30 anos de idade. Ele vai ser um guerreiro de Israel. Mas lembra que o propósito era dele ser um dia o rei de Israel. Mas ali ele trabalha, ele serve como um soldado. No finalzinho desses 13 anos, né, não tão finalzinho assim, né? Nos últimos 5 anos desses 13 anos, quando faltava ali 5 anos para ele fazer 30 anos de idade, a Bíblia então diz que o rei Saul ficou com inveja de Davi e começou a persegui-lo, porque ele se tornou um guerreiro tão famoso, né, que ali a fama dele ficou muito grande. E tinha até um meme lá em Israel. Pastor, tinha um meme. Quem está contando a história sou eu, né? Está na Bíblia. Tinha um meme, explodiu um meme lá. E o meme era assim: o rei matou 1000, Davi matou 10.000. Leia a Bíblia depois. Se você ler a Bíblia depois, tem uma hora que Davi chega lá no exército do inimigo, e o rei dos filisteus fala assim: não é esse Davi do meme lá, que o rei matou 1000, ele matou 10.000? Está na Bíblia isso. E aí o rei ficou com tanta inveja de Davi, que decidiu persegui-lo. Presta atenção, irmãos, Deus tem a hora de te promover.
Deus tem a hora de fazer o teu sucesso aparecer, porque quando vem o sucesso, vem a perseguição junto, e muitas vezes nós não estamos preparados para a perseguição. Então Deus muitas vezes tem que segurar um pouco o nosso sucesso. Davi fez muito sucesso, o rei ficou com raiva dele, começou a persegui-lo, e Davi passa então os últimos 5 anos de guerreiro. Sabe que tipo de vida, irmãos? Uma vida de fugitivo. Que vida difícil que Davi viveu naqueles últimos 5 anos. 5 anos, não estou falando de 5 dias nem 5 meses, 5 anos vivendo como fugitivo. Você já parou para imaginar o que é viver 5 anos como um fugitivo? Já viu aquelas cenas de filme que tem o fugitivo? E aí ele chega num lugar, aí ele tem que montar a vida dele, né? Aí ele faz lá um novo documento, ele muda o cabelo, uma nova identidade. Aí alguém chega e fala assim: ó, já descobriram que você está aqui. Aí ele tem que correr para outro lugar. E aí de repente, quando ele está se instalando, ó, descobriu que você está aqui, ele corre para outro lugar. Davi passou 5 anos desse jeito, corre para cá, 2 meses aqui, 3 meses ali, e vive em caverna, vive no meio da floresta, vive no meio dos inimigos, irmãos, e ele vive essa vida, mas ele não está aguentando mais. 5 anos, e o rei perseguindo. Os homens que começaram a acompanhar já estão cansados, estão exaustos, estão no seu limite. E eu sei que há pessoas ouvindo essa mensagem que você já chegou no seu limite, não sabe mais o que fazer por este casamento, por essas finanças. Talvez há um limite na área da saúde, um limite que é normal que tenha, um limite de paciência, um limite emocional. Aqueles homens não aguentam mais, porque enquanto Davi foi fugindo, algumas pessoas foram se ajuntando a Davi, porque falou assim: um dia ele vai ser rei, na hora que ele for rei eu já sou da equipe dele. E Davi tinha que fugir com esses homens, tinha que fugir com a esposa, com os filhos. Era muita gente, mais de 1000 pessoas. E quando Davi está ali, irmãos, um dia fugindo para cá, ele sai para uma das batalhas, porque é o que ele sabia fazer. Quando ele volta para a batalha, para sua casa, para sua aldeia, onde ele tinha se instalado por um período, quando ele chega lá na sua aldeia, os inimigos tinham invadido, roubaram todos os bens, queimaram as casas e levaram embora os filhos e as esposas de todos os guerreiros deles. Davi tinha um grupo de 600 guerreiros. Então você pega 600 guerreiros, mais esposas, mais filhos, quanta gente dava? E a Bíblia diz que eles estão tão cansados, mas tão cansados, tão exaustos desta vida, que eles falam assim: chega, Davi, chega, Davi. Olha, Davi, eu sei que você recebeu uma promessa há 15 anos atrás, que agora Davi já está com 30 anos de idade. Você recebeu uma promessa que um dia você ia ser rei, mas isso não vai acontecer, Davi. Saul é o rei, ele está novo, vai viver muito tempo. Você não vai se rebelar contra o rei, porque não é do seu caráter. Então Davi chega. E a Bíblia diz que aqueles homens tomam uma decisão: Davi, agora nós vamos matar você. Os próprios homens de Davi se rebelam contra ele e decidem tirar a vida de Davi. Está todo mundo no seu limite. Davi então acalma o ânimo daqueles homens, fala assim: calma, não façam isso, não me matem. E a Bíblia então diz aqui em 1 Samuel 36, um dos versículos mais poderosos da Bíblia, na minha opinião, diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Levante sua mão, diga comigo, diga assim: Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Sabe o que Davi faz, irmãos? Ele vai para a presença de Deus, e ele busca a Deus, ele renova suas forças, e ele chega para aqueles homens e fala assim: gente, não me matem, vamos atrás dos nossos filhos, nossas esposas, vamos tentar mais um pouco, não vamos desistir agora não. Eu sei que vocês estão cansados, eu também estou cansado dessa vida, eu não aguento mais isso, mas vamos lutar mais uma vez. E eles vão lá, e eles recuperam as esposas, recuperam os seus filhos, eles voltam. Sabe, irmãos, o que aconteceu? Vira para quem está ao seu lado, diga para ela assim, fala para essa pessoa: se prepare, fale para ele aí, se prepare. Eles voltam, passa um dia,
Passam 2 dias. Chega 3 dias. Terceiro dia. Depois dessa situação que eles quase desistem por causa que estavam no limite. No terceiro dia, alguém chega com a notícia: Davi, o rei Saul faleceu numa batalha. Você agora é o novo rei de Israel. 1, 2, 3 dias. 15 anos esperando a promessa. 5 anos vivendo uma vida, como se diz o ditado popular, a vida que o diabo amassou, como o pão que o diabo amassou. Uma vida terrível, miserável, sem esperança. Mas ele não desiste. 3 dias depois a promessa se cumpre. Irmãos, nesse plano de Deus em nossa vida, nesse Deus que vai moldando a nossa vida, para que esses propósitos sejam cumpridos, nós temos que entender que Deus, Ele deixou para nós a palavra, deixou a sabedoria, deixou o conhecimento. Mas se existe algo, irmãos, que Deus usa para moldar a nossa vida e propósitos, são adversidades. A meta da vida não é fugir das adversidades, mas a meta é nós recebermos a força do Senhor para poder superá-las. É aí que está a diferença de ter Jesus na sua vida. Irmãos, Deus vai usando as adversidades para nos moldar, para guiar, para nos preparar e para nos transicionar. Quando nós olhamos a vida de Davi, sabe o que nós aprendemos? Que existem 2 tipos de batalhas na vida. Quantos tipos, irmãos? 2. Existem batalhas que são para te preparar. Existem batalhas que são para transicionar. Eu vou repetir. Tem batalhas que te preparam, e tem batalhas que transicionam a sua vida. Batalhas que preparam você, ela não te tira da onde você está, mas ela melhora e transforma e aperfeiçoa você. Se nós voltarmos na história de Davi, lá no campo ele enfrentou ursos e leões, mas não mudou a vida dele, mas fez ele um guerreiro. Quando ele enfrentou ursos, enfrentou leões, deu habilidade para ele. Mas qual foi a batalha que mudou a vida de Davi? Golias. Pode pôr o próximo. Aquela estrelinha vermelha ali, ó. Ali foi uma crise, ali foi uma batalha forte. Golias foi na frente de todo mundo, leões e ursos foram escondidos. Batalha de Golias foi uma batalha bizarra, esquisita. Batalhas que transicionam a nossa vida são batalhas esquisitas. Eu sei que tem gente passando aqui por batalhas esquisitas, coisas que falam assim: não, espera, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Isso, não pode, isso não faz sentido. Um gigante, onde que aparece um gigante? Olha a outra batalha de transição de Davi. Os seus próprios homens querem matar ele. Espera aí o negócio, o que é isso, meu? Vocês são a minha equipe. Que negócio bizarro é esse? Que negócio esquisito é esse? Agora vocês estão contra mim. Existem batalhas que nos preparam, existem batalhas que transicionam. Batalhas de preparo é para aperfeiçoar você. Qual é o principal objetivo, irmãos? Nós nas batalhas de transição, nas batalhas de preparação. Nosso principal objetivo nas batalhas de transição tem que ser a busca pelo aprendizado. Busque aprender. Batalhas na sua vida, talvez você pode estar numa área vivendo um tipo de batalha, na outra área vivendo outro tipo. Se você está vivendo batalhas de preparação, não pule as etapas, não pule os processos. Diga para aqueles ao lado, diga assim: quem pula etapa, leva a tapa. Nas batalhas de preparação, você tem que permanecer ali. O processo é difícil, ele é difícil, mas é o seu aperfeiçoamento. Eu lembro que certa vez a pastora Thalita, ela trabalhava no banco ainda, e ela, assim que ela entrou no banco, ela se tornou gerente, pessoa jurídica, né? Depois de uns 2, 3 anos, mas ela sempre do começo foi da área jurídica. E um dia ela chegou num ponto da área jurídica, num ponto máximo da carreira ali. E um dia conversando com ela, a gente conversou, eu falei para ela assim: qual é o próximo passo? Ela falou: o próximo passo agora seria ser gerente geral da agência. E ali eu perguntei: você gostaria de ser? Mais uma vez Deus está falando: faça a tua escolha. Você precisa escolher. E ela falou assim: eu quero ser uma gerente geral, sim. E aí só que ela falou assim: mas eu não vou conseguir ser uma gerente geral só com conhecimento de gerente de pessoa jurídica. Eu preciso conhecer também a área de pessoa física. Eu só trabalhei com pessoa jurídica desde que eu entrei no banco. Então ela fez uma migração, ela trocou de cargo. E aí quem entende um pouquinho, foi para uma outra agência. A agência era de nível mais baixo, ou seja, reduziu 30% do seu salário.
Você sabe que é reduzir 30% do salário, com crianças, né, compromisso, todas essas coisas. Mas era uma batalha que precisávamos passar. Por quê? Porque aquela batalha ela precisava ser preparada. Era uma batalha de preparação. E presta atenção, batalhas de preparação, o mais importante é você adquirir conhecimento, habilidades, se capacitar, não pular as etapas, não queimar os processos. E ela fez isso, ela migrou. Depois surgiu então um processo seletivo para gerente geral, e ela vai disputar o cargo com mais outras 2 pessoas. Um dos concorrentes dela, ele era perito em pessoa física, o outro concorrente era perito em pessoa jurídica, e ela tinha o conhecimento das 2 áreas, e ela foi promovida. É um crescimento que na área profissional nós chamamos de um crescimento lateral. Crescimento lateral é quando você não cresce para cima em cargos e salários, mas você cresce em conhecimento. Existem batalhas que Deus permite que a gente passe, que é para nos aperfeiçoar. Mas chega uma hora, irmãos, que o preparo já está pronto. Eu vou repetir, chega uma hora que o preparo já está pronto. E quem tem acompanhado as últimas semanas, Deus está liberando uma palavra sobre a nossa igreja. Não olhe para as coisas que se passaram, mas olhe para as que estão adiante. Eis que faço coisas novas. E Deus está dizendo para algumas pessoas: o preparo já acabou. Chegou a hora de você viver novos propósitos. Mas antes de novos propósitos, aí nós temos as batalhas de transição. As batalhas estranhas, difíceis, pesadas, de muita pressão. Você imagina a pressão de Davi enfrentar Golias na frente de todo mundo, porque quando ele matou o urso e o leão ninguém viu, mas Golias foi na frente de todo mundo. Imagina a pressão agora diante daqueles homens, os seus próprios soldados querendo tirar a vida dele. Mas o que Davi fez, irmãos? O que nós devemos fazer? E eu sei que há muitas pessoas ouvindo essa mensagem. Você está vivendo uma grande pressão na tua vida, batalhas que estão te pressionando, e o Senhor manda dizer para você: não corra de mim, não fuja de mim, pelo contrário, corra para a minha presença. E Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ele correu para o Senhor, ele correu até Deus e falou assim: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso desta força. Ah, irmão, se Davi desistisse, faltava 3 dias para a promessa se cumprir, e Deus manda dizer mais uma vez: você já está pronto, já está preparado, a tua bênção já está feita, no mundo espiritual já aconteceu, mas Deus vai dizer: continue se fortalecendo na minha presença. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Se você sente que você está em batalha, de transição, preste atenção, irmãos, intensifica a tua vida com Deus, intensifica a sua intimidade com Deus. Ora mais, ora mais, ora mais, ora mais, ora mais, ora mais. Larga a televisão, larga seriado, larga tudo e ora, para você poder aguentar isso. Leia a palavra todos os dias. A Bíblia diz que Davi, o próprio Davi falou no Salmo 119: eu sou mais inteligente do que todos os anciões de Israel, porque eu medito na palavra de Deus dia e noite. Tenha comunhão com a igreja, esteja nas células, esteja nos cultos. A Bíblia diz: ai daquele que anda sozinho, ai do que anda sozinho, não fique sozinho. Fala para quem está ao seu lado, diga assim para ele assim: fica grudadinho com a igreja. Fala para ele aí. Segundo, irmãos, não murmure, não reclame, eu sei que não é fácil, nessa hora dá vontade de reclamar, mas fecha a tua boca. Por isso tem que fortalecer o espírito para vencer a carne, porque a carne vai querer reclamar. A carne vai dizer: não é justo, Deus, o Senhor me abandonou. A carne vai querer dizer: Deus, não vale a pena. A carne vai querer dizer: Deus, que adianta? Mas fecha a tua boca e deixa o teu espírito vencer a tua carne. Não ceda às tentações: eu vou me vingar também, agora eu vou dar o troco. Vença a tua carne. Faltava 3 dias. Deus está mandando dizer, Deus trouxe pessoas aqui, porque é uma pessoa ouvir essa mensagem, que estava prestes a fazer uma besteira. Deus se está colocando nessa mensagem, seja presencial ou online, e Deus está dizendo: persevera, porque está perto. Eu lembro, irmãos, um dos dias da minha vida, uns dias tão difíceis, dessas batalhas. Como a minha carne queria reclamar, como a minha carne queria dizer: não vale a pena, que adianta?
Minha carne queria dizer isso. E eu precisei dobrar os meus joelhos, irmãos. Eu nem sei quantos minutos eu fiquei lá, acho que foi quase 30 minutos. E por quase 30 minutos eu só fiquei falando: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Você pode levantar as suas mãos. Diga comigo assim, diga comigo: Deus é bom o tempo todo. Diga o tempo todo: Deus é bom. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E eu precisava verbalizar para essa palavra entrar na minha mente e fortalecer o meu espírito. Continue perseverando. Seja aberto, seja flexível. Não coloque Deus numa caixa. Às vezes Deus vai preparar soluções de formas diferentes que você não imagina. E às vezes nós dizemos: não, tem que ser desse jeito. Deixa Deus agir do jeito dele. Quando Davi foi enfrentar Golias, tentaram colocar as armaduras de Saul. Ele falou assim: não, com essas armaduras eu não vou. Eu vou com as armas que Deus me deu. Deus vai te dar soluções. Deus vai te colocar pessoas. Esteja sensível. Fala para quem está lá, diga assim: esteja sensível ao modo de Deus. Os meios do Senhor, irmãos, a forma que Deus age é diferente das nossas formas. E às vezes a carne, as pessoas vão querer dizer: não, faça isso mesmo, vai lá, faça isso. Não. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele vai te dar a solução. Para Jericó, qual foi a estratégia de Deus? Gritar para o muro. Como que você derruba uma parede num grito? Vai ficar gritando para a parede? Deus falou: chega para a parede e grita. E sabe o que aconteceu? Eles gritaram e a parede caiu. Foi a solução que Deus deu. Davi venceu Golias, não com espadas, mas com uma pedra. Porque não era Davi, não é você, é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Seja corajoso, seja forte. Livro de Josué, capítulo 1, Deus disse para Josué, no momento de transição da vida dele: seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Preste atenção nisso, irmãos, preste atenção nisso. O livro de Provérbios diz o seguinte: não te mostres fraco no dia da angústia, porque a sua força será pequena. Não te mostres, tem outra versão que fala assim: não te mostres frouxo. Preste atenção nisso. Na presença de Deus, você é uma ovelhinha. Na presença de Deus, chora, derrama teu coração, fala tudo para Deus, não esconde nada dele. Sabe, irmãos, o tipo de oração que eu mais gosto de orar, o jeito que eu gosto, eu oro deitado. Tem hora que eu vejo, está todo mundo lá em casa, eu fecho a porta, eu deito no chão, e eu ponho o louvor, e eu oro, e lá eu choro. Na presença de Deus você é uma ovelhinha, mas fora do secreto, enxuga a lágrima, levanta a cabeça, e seja forte. Seja um leão na frente das pessoas, não te mostre fraco. Tem gente que pensa assim: não, é que eu vou ficar assim, fazendo aquela carinha assim. Aí as pessoas chegam assim: e aí, o que está acontecendo? Não seja ingênuo. As pessoas não vão fazer isso não. As pessoas vão ficar: ai, coitadinho de você, o que está acontecendo? Não, as pessoas vão te pôr mais para baixo ainda. É duro mesmo, é difícil, né? Não acontece. Falei para você que não ia dar certo. Não é verdade, irmãos? Não é isso que as pessoas falam? Você se chegar chorando perante as pessoas, elas vão ainda querer se aproveitar de você. Tem gente que se aproxima, percebe que você está frágil. Perante as pessoas, levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, seja forte e corajoso. Mas diante de Deus, no altar do Senhor, na presença do Senhor, ponha o teu coração e descanse no Senhor e creia que Ele é o Deus que faz todas as coisas. E Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles correm, não se cansam, e eles voam como uma águia, porque eles creem que é o Senhor quem vai fazer. O Senhor manda dizer: sou eu que vou fazer, sou eu que vou fazer. Esta batalha é minha, diz o Senhor. Levante as suas mãos. Aliás, queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você não orasse por você agora, mas orasse por ela agora. Mas você não vai fazer qualquer oraçãozinha não, você vai fazer a sua melhor oração.
tudo aquilo que você quer para você, você vai desejar 10 vezes mais para o irmão do seu lado. Ore por ele agora, ore por ele agora, clame a Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e nós clamamos a Ti, Senhor, assim como Davi se fortaleceu no Senhor, ó Pai. O Senhor Deus, ó Pai, trouxe os Teus filhos aqui, Senhor, para fortalecê-los, meu Pai. Eu oro, ó Pai, por aqueles que estão no limite, Senhor. Ó Deus, ó Pai, põe esse limite mais para frente, Senhor. Dê mais força, dê mais ânimo, dê mais esperança. Eu oro por aqueles, ó Pai, que estão ao ponto de desistir, de revidar, de xingar, de reclamar. Senhor, ó Pai, Davi estava assim, mas ele foi para a Tua presença e foi renovado. Na Tua presença renovo, na Tua presença força, Senhor. Dê sabedoria, Senhor. Desenvolva as habilidades, desenvolva a capacidade, desenvolva as competências, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, prepara os Teus filhos, meu Pai, que eles não pulem as etapas, que eles não pulem os processos, Senhor. Deus eterno, Deus poderoso, nós clamamos a Ti, Senhor. Levante as suas mãos agora bem alto e declare: e jamais falhará. Sei que as Tuas promessas, em mim se cumpre. Diga mais forte, igreja: eu nasci pra dar certo. Você foi criado com propósito. Não nasci pra sofrer. Eu sou mais que vencedor, filho de Deus, herdeiro Teu, e Ele nunca falhou e jamais falhará. Sei que a Tua promessa em mim, aleluia, se cumprirá. Eu quero chamar aqui à frente você que precisa de uma oração. Eu quero chamar você à frente que está aqui à beira de um limite. Saia do teu lugar agora. Você que está debaixo de muita pressão, pessoas estão te pressionando para tomar uma decisão. Saia do seu lugar agora. Deus está me mostrando que há pessoas aqui que estão debaixo de muita pressão, e as pessoas estão te pressionando: faça isso, faça isso, faça isto, e tem sido difícil. Eu quero orar por você que sente que a sua vida está numa transição e não está sendo fácil. Você está sendo desafiado a coisas novas, coisas diferentes, e o inimigo está dizendo: isso não é para você, não é para você estar neste lugar. Olha onde você está. Esse lugar não é para uma pessoa como você, é para você sim, porque foi Deus que te colocou lá. Ele já tinha escolhido esse lugar para você no ventre da sua mãe. Saia do seu lugar agora, vem aqui à frente. Se você quiser dobrar os teus joelhos, os nossos líderes pastores estarão ajudando você em oração. Você não precisa orar sozinho, você não precisa enfrentar isso sozinho, não. Aqui uma igreja, aqui irmãos e irmãs para orar por você. Aleluia, Senhor. Eu nasci para dar certo, Senhor. Eu nasci para dar certo, não nasci para sofrer. Diga: eu sou mais que vencedor, filho de Deus, herdeiro Teu, e Ele nunca falhou e jamais falhará. Sei que a Tua promessa em mim se cumprirá. Eu nasci pra dar certo, não nasci pra sofrer. Eu sou mais que vencedor, filho de Deus, herdeiro Teu. Ele nunca falhou e jamais falhará. Sei que a Tua promessa em mim se cumprirá. Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele abre a porta para te abençoar. Ele é o teu Deus, Ele te restaura, Ele te trouxe aqui para te honrar. Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele abre a porta para você passar. Ele é o teu Deus, Ele te restaura, Ele te trouxe aqui para te abençoar. Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele te restaura. Eu nasci pra dar certo, não nasci pra sofrer.
vencedor, filho de Deus, herdeiro teu. Ele nunca falhou e jamais se cumprirá. Eu nasci para dar certo, Senhor. Eu não vou parar, não vou desistir. Eu nasci para dar certo, não nasci para sofrer. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que Davi, ele era uma promessa, e muitos não acreditavam naquilo que Davi carregava. E ser promessa é difícil, porque às vezes ser promessa é a gente passar por humilhação. Às vezes ser promessa é as pessoas não acreditarem em nós. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: se você crê, levanta a sua mão para receber. Deus te trouxe aqui para dizer para você: ei, a partir de hoje, quem te viu como promessa vai te ver como realidade. Segura essa, meu irmão. Deus vai tirar você da condição de promessa e vai colocar você na condição de realidade. Oh, aleluia, aleluia. Declare mais uma vez que você nasceu para dar certo. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Levante as suas mãos e declare: aleluia, Senhor. Vamos dizer mais uma vez: eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Diga: não nasci para sofrer. Eu sou mais que vencedor, filho de Deus, herdeiro teu. E Ele nunca falhou e jamais falhará. Sei que a tua promessa em mim se cumprirá. Repita comigo, diga assim: o meu socorro vem do alto. Diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto eu estava orando, Deus mandou dizer para algumas pessoas: não procura neste mundo, não procure aqui, procure dos céus, porque é de lá que estará vindo. E Deus vai fazer de um jeito que você não tem ideia. Deus vai tirar da onde você menos imagina. Deus mandou maná do deserto. Deus fez parecer a moeda na boca de um peixe para que os impostos fossem pagos. Ele vai tirar da onde você menos imagina. Por isso, seja sensível à direção de Deus. Amém.